nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, nas quadras do Castelinho. Informações 91 11 75 27 e 92 05 0669. Patrocínio Droga Bela e Lojas Milano. Apoio Nova TV e Vector Final. Organização Fórmula Shop. Realização Castelinho. Nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, Fórmula Shop Open de tênis. Já reparou que sua mãe sempre faz as escolhas mais inteligentes? Achou que a mamãe ia esquecer, né? Vem com a mamãe, vem. Pô, mãe, fiz um bolinho especial pra você. Um bolinho? Bolinho, mãe? Mas é com surpresa, pode ser? Pode. Faça o que quiser de mim. Quem tá fazendo aninhos hoje? Pode ser bom, pode ser uma escolha inteligente, pode ser Pepsi. Santa Rita Contabilidade Consultoria. Há 36 anos na atividade contábil. Buscamos a excelência na prestação de serviços contábeis, fazendo parte do programa de qualidade da empresa contábil desde o ano de 2007. Disponibilizamos aos nossos clientes diversos serviços como aberturas, alterações, encerramentos de empresas, consultorias e assessorias contábil, tributária e previdenciária. Em nossa empresa, o cliente conta com um amplo leque de opções para o atendimento personalizado nos mais diversos segmentos empresariais e através do nosso site www.contabilsantarita.com.br. Instalada à Rua Major Claudiano, 1194, no centro de Franca, Santa Rita Contabilidade Consultoria. Estar ao lado do nosso cliente é sempre a nossa preocupação. Estamos de volta com Nova TV Debate pelo canal 9 da NET, Nova TV Franca. Este programa também é transmitido pelo nosso site novatvfranca.com.br. Hoje, Daniel Paulo Radaelli, doutor Radaelli, delegado Radaelli, eleito vereador de Franca no último domingo pelo PMDB com 2.588 votos. Ele vai levar à Câmara a sua experiência, principalmente na área da segurança pública, porque é delegado de polícia. E a pergunta que nós fizemos antes do intervalo, doutor Radaelli buscou na memória aqui, eu acho que ele já tem condição de falar sobre isso. Qual foi aquele caso policial que mexeu com o delegado Radaelli, não só emocionalmente, mas também assim, com aquela expectativa, aquela ânsia de resolver e talvez não conseguir, ou que tenha conseguido, doutor? Hélio, são vários, inúmeros, mas eu busquei na memória até por data. Amanhã vai fazer alguns anos, eu não me recordo quantos anos, talvez 10 anos amanhã, que nós encontramos o corpo da vítima Vildânia, lá na Ípica. Na Vila Ípica. Na Vila Ípica. Na casa em construção na Vila Ípica, um sábado, o delegado doutor Daniel Paulo Radaelli de plantão. Perfeitamente. E eu havia feito na minha delegacia, delegado do 4º Distrito, o desaparecimento dela, o BO desaparecimento, 3 dias antes. E eu de plantão, no sábado, dia 12 de outubro, dia da criança, dia de Nossa Senhora Aparecida, é por isso que eu não me esqueço, e por isso que eu puxei na memória um dos casos, e é esse. Eu fui chamado naquele local onde havia encontrado um corpo de uma pessoa nua, envolta num lençol branco, e lá chegando, muitos curiosos, o local não estava preservado, mas mesmo assim, eu acionei a minha equipe, fizemos o local, chamamos a perícia, o corpo foi removido, requisitei os exames necessários, não se tinha autoria, nem indícios de autoria. Eu subindo, posteriormente voltei ao local e subindo no primeiro piso da casa, encontrei uma lata
de pedreiro, e dentro da lata tinha uma camisinha com sêmen. Recolhi, chamei o perito, recolhemos. E ela também apresentava secreção vaginal na calcinha. Perfeitamente, você acompanhou o caso. Lembro perfeitamente. Aí peguei aquele material, coloquei no invólucro, levei para Ribeirão Preto, os peritos falaram para mim, não tem condições de se fazer a individualização do espermatozoide ou do sêmen para se verificar futuro DNA. De Ribeirão mesmo, liguei para o seccional e falei, estou indo para São Paulo agora. E fui no laboratório da Polícia Civil ou da Polícia Técnico-Científico ali na cidade universitária. Fiquei por 2 dias, a doutora Célia chegou para mim, uma perita, falou assim, ó, individualizei, está aqui, é só pegar o suspeito agora e fazer o exame. Foi a primeira felicidade numa investigação, aí eu tinha um trabalho para se fazer em Franca. Chegando aqui, peguei a conta telefônica da Vildânia e fui levantar. E curiosamente eu vi 3 ligações que a pessoa não falou nada, ela ligou, atendeu e desligou. Aquilo me chamou muita atenção de toda a conta telefônica. Levantei o endereço, fui na casa da pessoa, uma pessoa de quase 60 anos de idade, que não tinha nada a ver com a Vildânia. Depois de algum período, teve um período eleitoral nessa época também, em que não pedia a temporária dele, mas não podia prender a pessoa, porque estava em período eleitoral. Ficamos fazendo campana no período eleitoral inteiro. Terminado o período eleitoral, fui lá e prendi o suspeito na temporária. Colhi material dele, mandei para exame, positivo. Ele que manteve relações com a Vildânia. A partir daí fizemos um grande interrogatório, surgiram inúmeros suspeitos. No dia anterior à morte dela, na Caixa Federal, alguém tentou fazer um saque na conta dela e tinha filmagem. O senhor pegou as filmagens? As filmagens. Era um casal? Era um casal. Fui lá pedir a temporária do casal e prendi o casal. Então eu tinha 3 pessoas. 3 indivíduos. 3 indivíduos presos. 2 homens e uma mulher. Uma mulher. E tinha outras suspeições. Entretanto, frustrado eu fiquei por um lado e feliz por outro lado. No consciente eu tenho a participação de outras pessoas, mas não na legalidade, não dentro dos autos, mas dentro dos autos eu consegui a condenação. Então marcou uma das investigações, ela é muito longa, bonita, inclusive eu recebi um prêmio do delegado-geral pelo relatório elaborado e pela investigação feita nesse caso. Esse caso da Vildânia, ele gerou muita expectativa, porque o doutor Daniel Paulo Radaelli sabe a minha forma de trabalhar como jornalista. Eu trabalho muito perto do delegado, converso muito com o delegado, e a gente que é jornalista, às vezes a gente fica sabendo de coisas em off que a gente não pode divulgar e a gente guarda para a gente. Mas esse caso, só para ilustrar um pouquinho mais o que o doutor Radaelli disse, nós tivemos, a Vildânia era uma moça bonita, muito jovem, tinha acho que 25, 26, 27 anos. O suspeito principal que tinha mantido relação com ela era um senhor de idade, um pedreiro. Pedreiro. Né? Até tinha, o apelido dele era Baiano. Baiano, né? E era uma relação assim que a gente não chegava. No primeiro momento a gente fala, mas como que uma moça bonita, jovem como ela, né, se envolve com uma pessoa desse jeito, desse estilo, né? E houve uma suspeição também, a Vildânia era uma empregada doméstica e houve uma suspeição, nós não vamos aqui, né, desenterrar, mas houve uma suspeição até de um conhecido médico aqui da cidade, é isso, doutor? Com certeza. Também houve essa suspeição. Mas não conseguimos, nessa área de investigação, nós não conseguimos evoluir a investigação. Primeiro porque, à época, além de fazer todos os exames pertinentes, nós não conseguimos, e a informação chegou posteriormente, não dava para se detectar, de uma medicação que teria sido dada. Aí parece que além dessa questão da medicação, levou até, na oportunidade, a gente conversou muito sobre isso, levou até a suspeita de um ritual de magia negra, né? Porque até pela circunstância de uma moça bonita se entregar para um cara da forma como foi, né? Até isso foi aventado. Mesmo porque daria uma novela. Quando o Baiano foi preso, e conversando espontaneamente comigo, espontaneamente que eu filmava e gravava os interrogatórios para não ter problema com a justiça, ele me contou uma história de novela, de ritual de magia negra.
Só que depois ele parecia autor de novela. Ele mudava a circunstância e você tinha que pensar o que era verdade e o que era mentira dentro daquela história. Então atrapalhou muito a investigação, as histórias do baiano. Muito bem. O doutor Daniel Paulo Radaelli está aqui contando um pouquinho da sua história para a gente. Doutor, mas esse foi um dos casos em que houve a possibilidade de um exame pericial te dar uma luz para você seguir na investigação. Mas teve um outro caso de uma moça que foi encontrada morta também, parece que foi no fim do ano, ano novo, lá no Jardim Noêmia, né? Que o senhor tem quase certeza de quem é o cara, mas não tem como provar. Eu tenho certeza. Se eu falar que eu não tenho, não tem como provar. O senhor estava no quarto distrito na época. Quarto distrito policial. Ela foi morta no final do ano, passagem de ano, desapareceu de frente uma residência onde eles estavam comemorando a passagem de ano e foi encontrada atrás de um motel indo para Patrocínio Paulista numa estrada de terra. Eu fiquei sabendo do homicídio, 12 horas após o corpo dela já estava dentro do caixão sendo velado. Então não tinha o corpo, porque o corpo fala na investigação, né, se você vê o local com o corpo, você tem noção do que provavelmente aconteceu naquele local. E o corpo não estava lá. Eu fui no local, já a perícia tinha ido embora, fotografei o local e acabei chegando à conclusão que ela não foi morta naquele local. Ela foi jogada, dispensada ou desovada naquele local. E a partir daí nós começamos a investigação. Só que, neste momento, ela havia sido enterrada, não dava para fazer outros exames necessários que deveriam ter sido feitos pelo colega que atendeu a ocorrência na época. Mas não vamos culpá-lo. Na época nós não tínhamos o que nós temos hoje, suficiente. Inclusive, ela teria mantido relação sexual. Isso é fato. O senhor colheu o material, mas o material que foi colhido não foi suficiente. Foi colhido com esponja contendo álcool. Aí matou o DNA. Acabou com o DNA. Houve a frustração. Nessa época foi que eu me envolvi com a inteligência policial, interessante. Sobre isso nós vamos falar daqui a pouquinho. Eu comprei um software de um amigo meu do Rio Grande do Sul que trabalhou na Mossad israelense e foi o primeiro detector de mentiras que nós tivemos na polícia de Franca. Foi onde eu me interessei pela inteligência. Legal. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O programa com o doutor Radaelli não tem jeito da gente falar só de política, só de vereança, né? Porque ele tem história na polícia e eu, particularmente, acompanhei grande parte dos principais casos que ele investigou. Então nós vamos ao intervalo e repetindo para você os nossos canais de comunicação, nós temos algumas perguntas aqui, a gente vai entremeando com as nossas aqui para o doutor Radaelli, os nossos canais de comunicação. Telefone 3018-2266, o nosso SMS, você manda a sua mensagem, coloca o nome no final dela, 91896365, e o nosso e-mail novatvdebate@hotmail.com. O meu Facebook é Hélio.rodrigues-Ribeiro e o nosso site novatvfranca.com.br. Intervalinho e na volta, doutor Daniel Paulo Radaelli no Nova TV Debate. Fórmula Shop apresenta Open de Tênis, nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, nas quadras do Castelinho. Informações 91 11 75 27 e 92 05 0669. Patrocínio Droga Bela e Lojas Milano. Apoio Nova TV e Vector Final. Organização Fórmula Shop. Realização Castelinho. Nos dias 20, 21, 27 e 28 de outubro, Fórmula Shop Open de Tênis. O Brasil é o país do futebol, mas também é o país das festas. Por isso, a nossa Copa do Mundo da FIFA vai ser a melhor de todas. Alguns insistem que os nossos aeroportos não vão dar conta, que o trânsito vai ser um caos e sempre dizem: se tá assim agora, imagina na Copa. Pessimistas, pensem bem. O país que faz os maiores clássicos, o Réveillon e o Carnaval, vai fazer a melhor festa já vista. Vamos imaginar como os aeroportos estarão lotados. Sim, estarão, de torcedores empolgados e atletas incríveis. Vamos imaginar como teremos engarrafamento. Sim, teremos, de trios elétricos,
imagina as praias, imagina as cidades, imagina o Brasil. Imagina que onde houver futebol vai ter Brahma, e onde houver Brahma vai ter festa. Brahma, imagina a festa. Beba com moderação. Valorize seu evento com o Buffet Chaminé. Cardápio personalizado. Salão próprio com capacidade para até 400 pessoas. Atende-se em outros locais. Agende um horário. Contato @chaminé.com.br ou pelo telefone 3721-6877. Buffet Chaminé. Qualidade requinte. Presente nos melhores momentos desde 1980. De volta com o programa Nova TV Debate, aqui pela Nova TV Franca, canal 9 da NET. Entrevistando hoje Daniel Paulo Radaelli, delegado de polícia, vereador eleito por Franca na eleição de domingo pelo PMDB, com 2.588 votos. Bem, o doutor Radaelli começou falando aqui sobre inteligência policial e a gente acompanha o trabalho dele. Ele deixou de ser delegado nos distritos e foi para ser assistente da delegacia seccional. Mas lá no 4º DP, o doutor Radaelli já usava filmagem, já usava edição, já usava escuta telefônica, já usava todo um aparato eletrônico para fazer aquilo que é chamado de trabalho de inteligência policial. No que nós avançamos a partir dessas suas experiências com o uso da eletrônica na investigação policial, Radaelli? Olha, eu posso dizer que hoje a Polícia Civil de São Paulo, em relação à inteligência, é uma das polícias mais bem preparadas que nós temos, vamos dizer assim, na América do Sul, porque eu não conheço o trabalho de outras polícias. A Polícia Civil está muito equipada. Antigamente, em 2005, eu fui convidado para instalar a inteligência policial em Franca, foi quando eu fui para a seccional de polícia. Encontrei uma investigadora muito sábia, muito determinada, e nós juntos formamos a inteligência policial de Franca. A partir dali fiz diversos cursos em diversos locais, inclusive academia de polícia, inclusive com a Mossad israelense, que a Mossad é a pioneira em inteligência no mundo. Inclusive Israel é um estado que sobrevive pela inteligência, ou seja, pela informação. Então eu posso dizer hoje que a inteligência ela tem muito a caminhar ainda, porque é amplo essa visão de inteligência. Inclusive a iniciativa privada trabalha com inteligência industrial, que é o levantamento da informação primeiro que outras empresas, né? Isso é muito importante. A polícia trabalha com informação e informação tem que ser informação de qualidade, informação checada, que tem que ser checada. E eu te dou um exemplo que em 2006, na primeira experiência que nós tivemos com inteligência em Franca, começando em 2005, em 2006 nós interceptamos uma informação de que haveria aqueles ataques daquela facção criminosa. Eu, Dr. Vanir, fomos a São Paulo buscar munição anti-motim, que tínhamos certeza que a cadeia, entre aspas, na gíria policial, ia virar. Tínhamos essa informação. E determinamos ali que os plantões das delegacias, os investigadores tomassem cautela, não andassem sozinhos em viaturas, fechassem ou bloqueassem as entradas da delegacia. E nós não tivemos atentados em Franca contra a delegacia. Ao mesmo tempo, Ribeirão teve, inúmeras cidades teve. Instalou-se uma situação de pavor na cidade. A cadeia virou como previsto, mas nós controlamos aquela situação, porque uma cadeia para 220 presos tinha 560 presos à época. Foram 3 dias, 72 horas de muito trabalho, mas nós conseguimos, através da informação de inteligência, fazer uma previsão do que poderia acontecer. Isso contribuiu demais com o nosso trabalho policial. Legal. Doutor Radaelli, existe bandido e existe bandido. Existe vítima e existe vítima. Eu estava pesquisando um pouquinho da sua história, apesar de conhecê-la pessoalmente, mas eu estava pesquisando as suas fotos, né,
para ver até o quanto que você mudou ao longo dos anos, né? E de repente eu vi lá uma foto da irmã do Jean Giovanni, que foi vítima de um sequestro, e o senhor foi o delegado que atendeu no primeiro momento aquela ocorrência. E depois, pelo menos até onde nós ficamos sabendo, a moça não tinha sido sequestrada, ela estava numa situação de estresse, de depressão, e acabou forjando aquela situação. Como é que a polícia identifica quando há uma situação como aquela, que mobiliza a polícia, que gera uma expectativa e que de repente não é um perigo real e imediato? É engraçado. Primeiro você tem que acreditar na história. Você não pode pagar para ver na polícia. Qualquer história que chega e que a história mereça, todas merecem crédito. A partir do levantamento que se é feito da história, da evolução da história, você vai fazer levantamentos. Naquela época eu lembro que a família me ligou. A primeira providência foi manter a minha equipe focada nesse caso, pegar a fotografia da moça, passar para as viaturas que estavam na rua e manter sigilo, porque é primordial num caso de sequestro. Depois levantamos a vida até social, de família dessa moça. E chegamos à conclusão de que poderia não ter acontecido o sequestro. Um investigador chegou para mim, não esqueço disso até hoje, falou: Radaeli, pedir 100 mil reais na época de resgate é muito pouco, porque a dupla estava bombando à época, é muito pouco. 100 mil era um show deles. Era um show. É muito pouco. E a pessoa que pediu, ela não fez outras exigências nessa reunião. E o Vanir comigo, olha, tem alguma coisa errada nisso, parece o feeling policial. O investigador falou assim: eu vou verificar as imobiliárias. E começou a verificar as imobiliárias se alguém não tinha devolvido a chave, porque geralmente a pessoa vai na imobiliária e pega a chave para verificar uma residência para alugar. Deixa o RG ou deixa o documento. Enquanto ele foi fazer isso, nós continuamos a fazer o levantamento na região onde ela morava. Neste momento, o governador determinou que um delegado da antissequestro de São Paulo viesse para Franca para assumir o caso. À época, eu e o Dr. Vanir ficamos muito chateados. Nós trabalhando assim, direto, com experiência antissequestro em tudo. Pô, mas chegou um cara de fora aqui e vem com as teorias diferentes da nossa, e deixamos. A hora que nós descemos perto da Rosa Candelária Oller Soto, a rua do 4º Distrito, próximo ali da Antônio Covas, Parque Progresso, Parque Progresso, conseguimos achar a moça andando pela rua. E o investigador chegou e falou assim: achei o documento que ela teria deixado na imobiliária. Ela usou um apartamento tal. Aí fomos no apartamento, vimos que ela teria ficado no apartamento. Ela forjou o sequestro. Aí o delegado de São Paulo, deixamos ele inquiri-la, né? E ele não sabia dessa circunstância, porque já abraçou o caso. E ele foi ao banheiro, que ele voltou, ela estava chorando de arrependimento. E contou a ele que nós estávamos com a razão. Aquela foi uma vitória profissional para mim e para o Dr. Vanir, que sempre levamos o nosso serviço a sério. E para a família também foi um alívio, aí a situação dela passou a ser encarada de uma outra forma. Quer dizer, os caminhos tortuosos levaram, né, a uma atenção que ela estava naquele momento precisando, né? E tem outro detalhe, isso agora eu posso falar, porque já passou muito tempo em relação a isso, agora eu já posso falar porque não vou prejudicar ninguém. Eles estavam ou iriam lançar um CD, e estavam estourando nas paradas de sucesso, e ela estava tão debilitada psicologicamente que se a imprensa entrevistasse a moça, ela acabaria com a carreira dos irmãos, com mentiras, com inverdades, com factóides. Então, na época, nós pensamos até na carreira da dupla Jean e Giovanni. Ela estava com um problema psíquico.
e ela foi internada e o problema foi sanado. Graças a Deus. Um abraço aí para a família. Bom, doutor, agora, recentemente o senhor foi criticado pela sua postura, ou não postura, num sequestro de uma empresária aqui de Franca. Como é que foi essa história? O sequestro, como eu já disse da menina do Jean Giovanni, da irmã, é onde você trabalha 24 horas, esquece de tudo, foca, e o sequestrador, a pessoa que sequestra, quem faz o contato não sabe o local do cativeiro. Então, se eu faço parte da quadrilha, eu vou ligar para o Hélio Rodrigues que eu vou pedir o dinheiro para você, só que eu não sei o local do cativeiro. E nós estávamos prestes, eu não posso revelar as técnicas nem como, mas estávamos prestes a colocar a mão nos sequestradores, prendendo a quadrilha inteira. A vítima foi libertada. E a imprensa ficou sabendo. Como você disse anteriormente, sempre nós tivemos uma regra de conduta que sempre deu certo. Sempre ajudou a polícia e ajudou a imprensa. Olha, eu preciso de tantas horas ou de tantos dias para divulgar isso, não atrapalha o resto do meu serviço. E eu pedi para todos os jornalistas, todos respeitaram grandes órgãos de comunicação, só que um deles desrespeitou a sociedade, não fui eu, não foi o delegado, desrespeitou a sociedade. Divulgou a fotografia da vítima na primeira página. Claro que se eu sou bandido, vejo a divulgação, vejo que a polícia já está tomando conta da investigação. A partir daí, as nossas linhas de investigação foram para o espaço. E a vítima ficou sob risco? Exposta, totalmente exposta. Eu sou profissional. Dei minha cara a tapa e falei o que pensava à época e penso da mesma forma hoje. Eu tenho uma conduta profissional. O meu dever é proteger o cidadão e fazer uma boa investigação para a gente chegar a bom termo. Não me arrependo dessa situação. Não guardo mágoas. Quem tem que guardar mágoa é a sociedade. O problema não foi comigo, foi com a sociedade. Para mim, uma informação desse tipo, você traz o bandido para a cidade e ele fala assim, bom, em Franca é fácil fazer sequestro. Então você faz uma publicidade em cima do crime. E eu não posso, como profissional da segurança pública, achar legal essa publicidade em cima do crime. Não teve coerência. Doutor, hoje em dia a gente precisa ter cuidado com tudo, né? O amigo às vezes não é amigo, o vizinho às vezes não é boa gente. E nós tivemos um exemplo que, no caso da menina de Cássia, né, que o sequestrador fazia parte do rol de amizade da família. Que cuidado as pessoas devem tomar com relação a uma eventual exposição dos bens que tem, da rotina, da facilidade de acesso a uma determinada, a uma determinada situação, porque ficou muito claro nesse sequestro de Cássia que as pessoas conheciam até os bens que o fazendeiro lá, o empresário, tinha para poder sequestrar a moça e pedir o resgate. Com certeza. Primeiro, quem tem bens não tem que mostrar os bens que tem. Ele tem que ser o mais discreto possível. E vida pessoal não se pode divulgar. E principalmente hoje, com internet, Facebook, é muito interessante. O Hélio vai viajar amanhã, vai para a praia e vai colocar, estou indo para a praia com a minha família. O bandido vai lá na sua casa e furtou tudo no outro dia. Então, a vida pessoal é sua e tem que ficar na sua casa. Os seus bens são seus e tem que ficar sob a sua vigilância, ninguém tem que saber. Agora, tem gente que gosta de mostrar. Agora, o que falta mesmo é solidariedade do vizinho. Antigamente, na época do Guido Betarello, existia um inspetor de quarteirão. Passava um carro diferente na rua, ele anotava a placa, ele ligava no 190 na Polícia Civil e todo mundo ia averiguar aquele carro. Hoje pode estar pegando fogo a sua casa que o vizinho não está nem aí. Só que o dia que acontece com ele, ele reclama do outro vizinho. Então falta solidariedade, engajamento. O vizinho não conversa com o vizinho mais hoje. Não sabe nem quem é. Não conversa, não sabe. Entendeu? Então eu falo sempre, eu moro aqui perto de alguns estabelecimentos comerciais, perto da Champanhar, então eu conheço todos os meus vizinhos.
todos, e eles me conhecem, e um tem confiança no outro. Nós criamos essa confiança, inclusive temos um projeto de segurança para aquele quadrilátero usando a internet dos amigos vizinhos. Legal. Bem, nós vamos a mais um intervalo e na sequência nós voltaremos com o doutor Daniel Paulo Radaelli. Agora não vai ter jeito, né? Ele vai ter que falar de política comigo aqui no programa Nova TV Debate. A gente volta já já.